Meu nome é Marcos Bonfim. Durante anos e anos e anos trabalhei na Associação das Igrejas Batistas do Sul, aqui em Charlotte, Carolina do Norte, como diretor internacional de ministério. Sou formado em 1986 em cuidados pastorais, ministério em cuidados pastorais. Sou formado em 1993 aqui em Bowling Spring, Gardner Webb University, com o degree de educação religiosa, e conquistei o meu mestrado em 1996 como ministério cristão. Então a minha experiência de começar igrejas, ela é, vamos dizer assim, vasta, né? E aprendi muito também com a cruzada do Billy Graham. E eu vou contar num outro vídeo as minhas experiências para que vocês possam entender a direção que nós vamos tomar desse grupo, para que nós possamos ter, vamos dizer assim, uma cultura com valores e objetivos e uma missão desse grupo que nós estamos formando. Temos 3 pessoas, por incrível que pareça, um na Itália, outro no Brasil e uma brasileira aqui de Charlotte. E assim nós vamos crescendo, vamos organizando, vamos estruturar. Depois eu vou colocar por escrito os valores desse grupo, a nossa missão, o nosso objetivo. Posso tentar adiantar a você a nossa missão. A nossa missão e a prioridade é reconhecer Jesus Cristo como Salvador e louvar a Deus em todos os momentos. Esse será o grande objetivo dessa formação desse grupo. E depois eu farei um vídeo que vou postar, mandar provavelmente individual para vocês, ou até mesmo colocar no YouTube para que as pessoas possam entender meu background, minha experiência e a minha visão de ministério. E o que eu passei durante o ministério também. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito interessante, em que há muita confusão e há muita manipulação em relação ao uso de línguas, né? Nós batistas, presbiterianos, metodistas, nós não acreditamos na incorporação de línguas para falar com a comunidade. O porquê? Vou ler aqui, eu quero que vocês abram na Bíblia, em Atos, capítulo 2, nós vamos começar no dom de línguas do capítulo 5. Antes de mais nada, eu vou te dar uma experiência que aconteceu em Kentucky, 1985. Eu estava falando numa igreja em Kentucky, uma igreja pequena, relativamente pequena, e as portas estavam abertas. Então, quem passava, e ela era um pouquinho alta, quem passava na calçada, dava para ver eu e a esposa. Eu falava em português e ela interpretava em inglês. E eu lembro claramente que passou um casal e falou assim: Ih, olha lá, a Igreja Batista está falando em línguas. Não era em línguas, era o meu português e a esposa, na época, traduzindo para o inglês. Mas vamos lá, eu quero que vocês abram em 1 Coríntios, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar nas suas próprias línguas. Preste bem atenção no capítulo 6. Ouviam falar nas suas próprias línguas. Não era uma linguagem que vinha do céu, que incorporava na pessoa e a pessoa falava. Não é bem isso. Estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura Galileu todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, preste bem atenção no versículo 8. Somos partos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. O que acontecia na época, principalmente nesses dias pentecostais, era uma multidão multinacional com vários países
falando em línguas diferentes na língua madre, né? A língua original da pessoa. Da Frígia, no versículo 10, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imitações de Cirene e romanos como aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Ouvindo falar das nossas próprias línguas na grandeza de Deus. Todos os atônicos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Quando você começa a ouvir línguas diferentes, e o questionamento vem natural. O que quer dizer isso? E aí sempre aparece na igreja. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Isso é coisa normal. O que eu quero dizer para vocês, durante alguns anos atrás, bastante anos atrás, eu comecei a estudar e eu foquei num pastor que era muito famoso aqui nos Estados Unidos, e quando ele pregava, ele falava em línguas. Mas ele só falava isso, Arashibará. Ele falou isso durante o sermão provavelmente umas 10 vezes. Arashibaribará. Bom, para que serve isso? Não tinha tradutor, não era mensagem de Deus e ninguém entendia nada. Só ele. Na verdade, isso é uma manipulação que as pessoas querem passar, que essa pessoa está mais próximo de Deus, que o sermão dele está sendo abençoado por Deus, que Deus está presente como se fosse incorporado na pessoa, que na verdade, depois de alguns anos, ele pegou uma cana, ficou bastante tempo na cadeia. Então eu quero dizer, por outras razões, eu quero dizer para vocês que quando houver isso, vocês fiquem atentos. Há uma manipulação muito grande. A mesma coisa eu quero afirmar a vocês, quero que vocês entendam isso. Durante o meu ministério, muitas pessoas vinham me pedir oração, mas naquela ânsia, demonstrando na linguagem corporal, na presença, no momento, que como se a minha oração, por eu ser um pastor, ela vai rápido Deus e Deus vai ouvir. Não, isso não acontece, isso não existe. A sua oração com Deus, oração é uma conversa entre você e Deus. Ela é tão importante como a minha, não há diferença nenhuma. Não há uma hierarquia espiritual. A sua oração é extremamente importante, como a minha é também. Mas a minha oração não vai fazer diferença mais poderosa do que a sua. Vocês têm que entender que nós, pastores, nós não estamos acima de ninguém dentro da igreja. Apenas somos os líderes espiritual. E que requer muito preparo, muita honestidade, muita integridade, ao qual é difícil. É muito difícil para nós, pastores, pregarmos naquilo que nós pecamos constantemente. Essa é a realidade, né? Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nesse grupo, eu quero que você seja autêntico, honesto. Parem de se fantasmar. Aliás, eu quero falar com vocês, inclusive eu vi agora, 2 dias atrás, o Eduardo Marinho. Procure no Google Eduardo Marinho, eu admiro muito esse senhor. Ele tem muitas palavras, muitas falas, com muita sabedoria, com muita autenticidade e verdade. Eu estava vendo ele, questionaram ele sobre espiritualidade. Ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. E eu vou dizer uma coisa também em relação ao pastor Oliveira, que já faleceu, ele era pastor da primeira igreja batista de Vitória, no Espírito Santo, um amigão. E quando ele esteve aqui no Texas, muitos anos atrás, ele disse no sermão dele, você sabe quando é que é o crente mais mente? Quando está na igreja, louvando, cantando hinos. Preste bem atenção na música, nos hinos, e vê se realmente você faz aquilo que você está cantando. Isso me marcou muito. E esse Eduardo Marinho, na sua palavra, numa entrevista na Jovem Pan, ele falou sobre espiritualidade. Para mim não importa qual é a sua denominação.
Espiritualidade para mim é o que você é, como você age, como você fala, a sua ação. E esse é o maior testemunho. Eu vou contar em outros vídeos para vocês sobre as missões, mission trip, né? Missões fora do país, que eu acompanhei muitos grupos, principalmente no Brasil, com grupos americanos. Eu vou contar experiências para vocês que eu mudei muito, a minha visão mudou, e quando eu voltei, teve um ponto na minha carreira como ministério, como ministro, eu falei, that's it, isso tem que parar. E saí pregando uma outra coisa que eu vou contar para vocês em outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. O propósito desse grupo, mais uma vez, é louvar a Deus e reconhecer Jesus Cristo, que morreu pagando os meus pecados. Até hoje, eu continuo pecando. E não peco pouco não, eu peco muito. Mas graças ao sacrifício dele de morrer na cruz, porque ele sabe que nós somos incapazes de superar as nossas fraquezas. E ele resolveu vir aqui à terra, morrer por nós, sacrificar, para que nós que reconhecemos a Cristo, não é reconhecer dominação, não é reconhecer pastor, reconhecer a Cristo, que ele é o único nosso Salvador espiritualmente. E ele assumiu todos os nossos pecados. É isso que nós vamos fazer nesse grupo, esse é o nosso propósito. Que Deus possa abençoar você. E olha, eu sempre digo em todos os meus vídeos, se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.